Olá, você que nos acompanha nas terças-feiras, graça e paz do Senhor sobre a sua vida. Em mais uma devocional aqui, uma meditação sobre não temas. Uma palavra para nos consolar, nos confortar, nos orientar diante dos medos e das angústias que sempre nos apresentam todos os dias. E a palavra de Deus sempre tem esta mensagem para os nossos corações. Nós vamos orar, agradecer a Deus por mais este momento e já vermos o texto de hoje, aonde mais esta frase aparece. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Obrigado por este tempo tão precioso, ó Deus, de meditação na Tua Palavra, de reflexão. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua Palavra e confiar nela, ó Deus, confiar nesta bendita e santa Palavra do Senhor deixada a nós. Ajuda-nos, ó Deus, pois Tu sabes, ó Pai, o quanto nós somos afligidos todos os dias. E nesse sentido, já quero também, ó Pai, interceder por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, ó Pai, angustiados, seja por qualquer situação da vida que esteja acontecendo agora. E te pedimos que o Teu consolo, o Teu conforto, a Tua paz venha reinar nos corações. E assim, ó Deus, que cada um veja e perceba a presença do Senhor e a ação do Senhor interferindo e se manifestando em cada questão, em cada circunstância. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, ó Deus, pois sabemos do poder do nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra em Deuteronômio ainda, capítulo de número 7. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículos 17 e 18. Vamos ler o 17 aqui para compreender o não temas aí do versículo 18. Deuteronômio 7, de 17 e 18. O texto de Deuteronômio diz assim: Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas medo, não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas e mão poderosa, e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos os quais temes. Então, nós temos aí a palavra de Moisés, aqui lembrando o que o Senhor espera do seu povo ali naquele momento ao entrar na terra prometida. Já vimos vários textos aqui de Deuteronômio falando, lembrando, né, do passado, mas agora ele está olhando para frente. Ele está olhando para o futuro e das nações que eles vão encontrar quando entrarem na terra prometida. E se nós observarmos, quero convidar você para ler também Deuteronômio 7, do versículo 12 até o texto em que nós lemos, para vocês perceberem quantas bênçãos Deus tem preparado para o povo se eles cumprissem. Capítulo 5, ele faz uma lembrança da lei, onde os 10 mandamentos são relembrados. E aqui no capítulo 6, então ele deixa claro que a obediência à lei traria benefícios para a vida do povo. E agora no capítulo 7 ele chama o povo a esta exortação, a esta admoestação. Olha, se vocês cumprirem isso, tudo vai bem, vai acontecer tudo de melhor na vida de vocês. E vai haver circunstâncias como o capítulo, os versículos de 17 a 19 que nós lemos, vai haver circunstâncias em que o medo pode tomar conta de vocês, mas enfrentem.
né? Sigam adiante. Versículo 12 diz assim: será, pois, que se ouvindo estes juízos e guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias da tua vaca, e as tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, e os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por cilada. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, os quais temes, os quais vocês têm medo. E aqui, neste contexto maior, dos versículos de 17 a 19, temos algo muito precioso para nós. Quantas bênçãos o povo de Israel tem de promessa se eles cumprissem. E a gente sabe, né, para quem já estudou a palavra de Deus, sabe que eles não seguiram aquilo que Deus falou. Eles não cumpriram o versículo 12. E por isso, tudo isso que foi prometido não aconteceu, né? Essa questão de ter a bênção, de nada faltar, e a bênção vai ser para os filhos, o fruto da terra vai dar, as crias, vai ser bendito entre as nações, entre os povos, mais do que todos os povos, não haverá homem e mulher estéril, e a gente sabe pela história de Israel que isso não aconteceu. Houveram lutas, houveram dificuldades. Olha o versículo 15, que precioso. Quem não gostaria de viver uma experiência dessa do versículo 15? O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Você nunca vai ficar doente, né? Deus está falando, você nunca vai ficar doente se você seguir. É isso que Deus estava prometendo para o povo de Israel, e o povo de Israel não cumpriu a lei, eles não obedeceram. Não virá nenhuma doença maligna dos egípcios, antes as porás em todos os povos que te odeiam. E quantos povos odiaram Israel? Teve muitos povos, mas infelizmente Israel não cumpriu a vontade de Deus. Então, naquele momento, com o versículo 17, ele diz, olha, se naquele momento o seu coração olhar para a circunstância e dizer, essas nações são grandes e a gente não vai dar conta disso não, como poderei desapossá-los, como eu vou conseguir isso? Então, versículo 12, a ordem ou a motivação é, delas não tenhas temor, não precisa temer. E o que ele faz aqui? Qual é o segredo para não temer aquilo que vem pela frente? Ele diz, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, e das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, os quais temes. O que Deus está dizendo a eles aqui nesse sentido?
Deles não tem mais. O que eu preciso fazer? Lembrar. Lembrar do quê? Lembrar dos feitos de Deus. Primeiro no capítulo 5, no capítulo 6. No capítulo 5 ele fala da lei, mais uma vez, a lei que foi dada lá há 40 anos atrás. No capítulo 6 ele fala, olha, inculca essa lei nos filhos, ensina ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. E agora no capítulo 7 ele fala, obedeça, e se obedecer você vai ser abençoado. E se houver momentos de medo, lembra, não só da lei, mas lembra agora tudo o que eu fiz, está dizendo Deus, através de Moisés. Lembra do que eu fiz. Ou seja, lembrar da lei, mas também lembrar dos feitos de Deus. John Thompson, que é um comentarista bíblico, ele vai dizer algo assim muito precioso sobre lembranças, que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão e a nossa meditação nessa noite. Ele diz assim, a cura para o medo ao inimigo era: lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. A recordação dos atos salvadores de Deus é um tema constante, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ela eleva o homem acima dos seus pensamentos e receios íntimos para enxergar algo de objetivo. Para Israel, na Guerra Santa, que estava para empreender, a vitória já estava assegurada, porque Javé era seu capitão. Em qualquer hipótese, ele cumpriria seus propósitos. Então, o que nós temos aqui é algo interessante que muitas pessoas, ou muitas vezes, nós queremos fugir, que é a questão da lembrança de situações difíceis. Lembrança de situações difíceis. Lembrar do que aconteceu lá atrás. Porém, como ele coloca aqui, como John Thompson coloca aqui muito bem, que a gente vê na Bíblia, em outros textos, é que é isso exatamente nos fortalece para a caminhada para frente, para o futuro, para o que virá. Se nós temos experiências com Deus e se assim vimos e já experimentamos tudo que Deus fez na nossa vida lá atrás, lembrar do que Deus fez nos fortalece para os desafios da frente, nos fortalece para os desafios futuros, nos fortalece para a caminhada de saber que se lá na frente eu encontrar outros obstáculos, eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu sei que Deus vai me auxiliar. Eu sei que se o medo alcançar o meu coração, eu não preciso temer, porque Deus vai cuidar de mim, porque Ele já cuidou lá atrás. Um dos textos que nos fazem lembrar disso é Salmo 13, em que Davi está angustiado naquele salmo, e por 4 vezes ele diz a Deus, até quando, Senhor? Até quando? Salmo de número 13, diz assim, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? E olha o 4, até quando se erguerá contra mim os meus inimigos, o meu inimigo? E aí ele continua, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. E olha como ele termina o salmo. Versículo 5, ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Quando ele coloca esta frase aqui, ele não está pensando só quando ele compôs o salmo, que provavelmente já foi um momento de vitória, mas de olhar para trás e relembrar que, olha,
naquele momento eu vivi uma situação muito difícil e Deus cuidou de mim. Eu sei que agora eu estou angustiado, eu estou desesperado. Lembra o que Deus está colocando aqui através de Moisés, no capítulo 7 de Deuteronômio? Se disseres no teu coração. Tem hora que o nosso coração fica com medo. Tem hora que o temor nos abate e nos angustia. Será? Como... Eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo daquela situação, eu não sei se vai dar certo, eu não sei como será. A gente não sabe mesmo, a gente não sabe o futuro. E o nosso coração acaba tendo esses temores. Davi está aqui diante de mais inimigos que ele está vivenciando, dizendo que ele continuará confiando na graça, se alegrando no seu coração, na salvação e cantando porque ele lembra que o Senhor tem feito muito bem. A conjugação aqui é de alguém que olhou e viu que Deus sempre esteve presente auxiliando. Por isso o que Moisés coloca aqui é: lembra do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e todo o Egito. Lembra o que ele fez. E se você entende que ele fez aquilo no passado, ele pode fazer de novo. Quando nós queremos fugir e não queremos lembrar das coisas difíceis que vivemos no passado, a Bíblia sempre nos ensina a olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez por nós. Há uma música que nós cantávamos na época de juventude, que eu cantava e muitos amigos da igreja, irmãos em Cristo, cantávamos juntos, fala sobre isso, olhar para trás e reviver tudo o que o Senhor fez por nós, maravilhas. Olhar para trás e observar, lembrar dos feitos do Senhor, nos fortalece para a caminhada do futuro, nos fortalece para entender que lá na frente, independente do que virá, independente como o povo de Israel, das nações que vão se levantar, o Senhor está comigo e o Senhor cuidará de mim. E isso nos ajuda em muito nessa caminhada. Quando nós cometemos até os nossos próprios erros, nós também vemos na própria palavra nos ensinando que olhar para trás nos evita também errar de novo. Paulo, em Atos, a partir do capítulo 22, ele vai contar pelo menos 2 vezes da sua vida, num testemunho da sua vida, e em algum momento, naquele momento em que ele está testemunhando da sua vida, ele diz que ele era daquele jeito e ele vivia assim do momento em que ele se envergonha. E eu me envergonho de como eu era, do que eu fazia, coisas das quais eu me envergonho, é o que ele diz. Ou seja, ele está vivendo agora o cristianismo, ele está vivendo o evangelho, pregando o evangelho, mas lembrando como ele era no passado. Lembrando as coisas horríveis e terríveis que talvez, com certeza ele gostaria de esquecer, mas aquelas lembranças o fazia compreender que agora ele está no melhor caminho. Ou seja, olhar para trás e ver também os nossos erros nos faz mantermos firmes no nosso caminho agora em Cristo. Aí você pode até perguntar assim: pastor, mas eu não tive nenhuma experiência com Deus ainda para que eu possa me lembrar das coisas que Deus fez na minha vida. Então talvez agora seja a hora de buscar o Senhor e começar agora a experimentar os feitos do Senhor. Quando vierem situações difíceis, talvez seja a hora de confiar em Deus e de cumprir o que a palavra de Deus está nos ensinando. De que se nós cumprirmos a sua palavra, se nós obedecermos a sua palavra, nós vamos colher bênção para a nossa vida. E é disso que se trata a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Porque o próprio Jesus também em João 14 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a obediência vai nos trazer bênção. Obedecer a Deus é uma vida de bênção.
ainda que o nosso coração fique com medo, mas a obediência tem que ser maior que o nosso medo. E então, se alguém ainda não experimentou ou não teve experiências com Deus ainda, talvez hoje seja o momento de dizer: Deus, eu quero viver essas experiências com o Senhor, para que lá na frente, quando eu envelhecer, eu possa me lembrar de tudo o que o Senhor fez e confiar ainda mais de que o Senhor está comigo, de que quando eu continuo vivendo e caminhando nos caminhos do Senhor sem me desviar, eu sei que o Senhor virá a me socorrer. E aqui era esta a confiança, ou esta promessa e esperança que o povo tinha, de que se eles naquele momento, no coração deles viesse um medo por causa dos povos, e a gente vê no livro de Josué quantos povos Josué conquistou, nós vemos ali que o povo não teve medo, mas provavelmente algumas circunstâncias trouxeram ali um abalo na vida de Josué e do povo. Por exemplo, ali no capítulo 7, quando enfrentaram Ai, uma cidade tão pequenininha e que eles perderam, e Josué ficou devastado, ficou arrasado ali naquele momento, mas Deus falou para ele: vocês perderam porque tinha pecado no meio do povo. Eu disse para fazer de um jeito e vocês não fizeram. Alguém há pecado no meio do povo, disse Deus ali. Ou seja, não obedeceram. Faltou obediência, faltou bênção. Olha que coisa interessante na palavra. Faltou obediência, faltou bênção. Enquanto a palavra de Deus nos instrui e quanto mais nós submissos ficamos com a palavra de Deus em cumpri-la, mais bênçãos colhemos para a nossa vida. E estas bênçãos colhidas são experiências que vamos tendo com Deus, porque Ele não dá assim porque nós somos bonzinhos, né? Ele nos dá porque Ele mesmo já prometeu: se você fizer, eu garanto que vou abençoar a sua vida. Então, o medo pode até se instalar no coração, o medo pode até chegar, o medo de dizer no coração, né? Como eu vou ganhar, como eu vou conquistar, como eu vou conseguir aquilo que parece ser tão difícil de conseguir, mas Deus, através de Moisés, diz: lembra do que o Senhor teu Deus fez com Faraó, lembra. E ainda que você não tenha experiências com Deus ainda, e você vai ainda vivê-las, você pode confiar na palavra de Deus, de que se Deus fez isso com o povo dele no passado, Deus pode fazer de novo. Eu não preciso colher experiências, isso não precisa ser uma regra fechada de que eu tenho que ter experiências com o Senhor para que eu possa no futuro lembrar, mas eu posso crer na palavra de que se Deus fez isso no passado, Ele pode fazer isso de novo na minha vida, na vida da igreja. E assim nós então podemos até experimentar e ver que realmente o Deus da palavra se manifesta hoje em nossas vidas. O Deus da palavra realmente faz diferença em nossas vidas quando nós realizamos e cumprimos exatamente o que Ele nos deixou. Por isso, meu querido, lembra, você quer vencer o medo, você quer vencer os temores do futuro, você quer vencer os temores do que ainda virá, amanhã você não sabe o que vai acontecer, lembra do que o Senhor fez, lembra dos atos poderosos do Senhor, lembra da mão poderosa do Senhor, do braço estendido do Senhor, lembra do que os olhos viram, dos sinais vistos, lembra do que o Senhor fez, e os povos e tudo, e os medos que aparecem diante de nós, então vão desaparecer, porque o Senhor vai tirá-los da nossa frente. É necessário, é importante, e assim a lembrança
nos faz perceber a presença de Deus. Confiados no que Deus fez no passado, nos dá também uma segurança e uma garantia de que Deus continuará conosco. É claro, né, quando nós olhamos para toda a Bíblia, podemos entender e compreender que não adianta confiar em Deus vivendo em pecado. O povo caiu nesse erro ali em Jeremias. O povo caiu exatamente nesse erro. Deus nos livrou e Ele vai livrar de novo. Nabucodonosor não vai entrar aqui. E Jeremias dizendo ao povo, não, Nabucodonosor vai entrar e vai destruir tudo. A nação dos caldeus vai entrar e vai acabar com tudo, porque vocês pecaram, vocês não obedeceram à lei de Deus. E assim o povo, então, confiado, porque tinha o templo, porque levava o nome de Deus, era o povo de Deus, assim chamado, achava que nada ia acontecer. Eles estavam na Terra Santa, chamada Terra Santa, e que Deus não ia deixar que isso acontecesse. Se enganaram profundamente. Por quê? Porque, como Jeremias diz, o templo não vai salvar vocês, a terra não vai salvar vocês. E não é porque vocês carregam o nome de Deus, não adianta nada carregar o nome de Deus e não viver como um povo de Deus. E assim eles foram levados para o cativeiro. Por isso, meu querido, a obediência é o que nos traz bênção. A bênção na Bíblia está condicionada à obediência. E quanto mais obedecemos a palavra, mais bênçãos colhemos. Quem não gostaria de receber todas essas bênçãos aqui? Né? Eu mesmo gostaria, né, de vivê-las, né, e de experimentá-las e de ver, né, o quanto Deus é maravilhoso em cumprir tudo o que diz. Por isso, meu querido, né, que Deus nos ajude, porque o dia de amanhã, o futuro, nós não sabemos. O futuro a Deus pertence, né, e diante do Senhor, nós precisamos compreender que o lembrar dos feitos de Deus nos traz consolo, conforto, nos revigora, nos fortalece a fé para prosseguirmos em frente, porque o medo paralisa. O medo paralisa. Números capítulo 13 ficou claro para nós ali a paralisação do povo, né, quando Deus falou, entra, conquista a terra, né, e os 12 espias voltaram, mas 10 deles não quiseram entrar e ainda instigaram o povo para não entrar, porque o povo que estava lá era um povo de gigantes, e eles não entraram e colheram o que para suas vidas? Morreram no deserto. Que Deus nos ajude, irmãos, porque quando o medo se instala no nosso coração, nós fazemos essa pergunta. Né? Mas isso aqui, aquilo lá é muito maior do que eu não dou conta não. Né? Como eu vou conseguir, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não sou hábil para aquilo, eu não vou dar conta. E, na verdade, né, o que nós precisamos lembrar é que a força não está em nós. O que Deus prometeu para nós vai se cumprir de qualquer maneira, porque não é por nós, é por Deus. É Deus quem nos leva, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos fortalece, é Deus realizando, é Deus que vai adiante de nós, nos capacitando e nos abençoando. É Ele. Então lembra dos feitos de Deus, lembra do que Deus fez na sua vida. E se você não teve experiências com Deus, lembra do que Deus fez na palavra. E se você confia na Bíblia, você acredita na Bíblia, confia de que o Deus da palavra, o Deus que realizou grandes obras na palavra, pode fazer na sua vida, com certeza, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. A mão de Deus continua poderosa, o braço de Deus continua estendido para o seu povo, para aqueles que estão prontos a lhe obedecer, para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles que temem o Senhor e não o futuro, e não o que vem pela frente, a estes Deus abençoa. Vamos orar, vamos agradecer a Deus
e que o Senhor esteja diante de você e as lembranças do que Deus fez façam você seguir em frente, confiados nele, né, de que Ele providenciará tudo o que você precisa para enfrentar os medos que virão. Vamos orar? Senhor amado, nós te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra. No nosso coração, muitas vezes o medo se instala e a gente pensa que não dá conta. A gente pensa, ó Deus, que não vai dar certo. Ó Deus, o negativismo toma conta de nós. Ainda mais nas circunstâncias em que estamos vivendo, ó Deus, de preocupações, ó Pai, com a política, como será o 2023. Ó Pai, em nome de Jesus, se no nosso coração tem se instalado, ó Pai, essas preocupações, estes medos, esta ansiedade de como será o futuro, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito nos faça lembrar para não ter medo do que virá, mas lembrar do que o Senhor já fez no passado, já realizou e pode realizar mais uma vez. O Senhor não está quieto, o Senhor não está parado, o Senhor não está em silêncio, o Senhor está trabalhando e cuidando do Teu povo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que já experimentaram, que já vivenciaram, ó Deus, experiências com o Senhor, fortalece a mente para lembrá-los, para recordá-los tudo que o Senhor fez. Aqueles que não tiveram experiências com o Senhor, que eles possam ler na Tua palavra e ver os feitos do Senhor e desejarem viver, ó Deus, e experimentarem esta maravilha das Tuas obras, dos Teus feitos, dos Teus sinais, da Tua mão poderosa, do Teu braço estendido. Senhor, abençoa, cuida, Senhor, e que este relacionamento com o Senhor faça, ó Deus, estes que ainda não experimentaram, que não viram as Tuas obras, perceberem o quanto o Senhor é real e o quanto o Senhor realiza ainda hoje. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e nós te agradecemos. Não conhecemos o futuro, mas cremos que o Senhor já está lá, preparando, ó Deus, o futuro para todos nós que cremos e que confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Uma boa noite na paz do Senhor.